Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula, né? Mais uma semana se passou e vamos lá hoje para a sétima lição. Olha só, a gente já chegou na sétima lição, né? E hoje a gente vai falar sobre o dom de profecia, que segundo Paulo, né, era um dos dons. Eu acho que era o dom mais importante, era esse. Por quê? Porque se ouve falar da mensagem de Deus para nossas vidas, né? É onde se pode ouvir a voz de Deus, né? Para as nossas vidas. E o nosso texto base de hoje diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, assim, vamos já começar, né? Que aqui no nosso texto base a gente já pode ver que nenhuma profecia pode vir da pessoa. Ela tem que vir de Deus, tem que vir do Espírito Santo de Deus. É uma mensagem de Deus para a gente, para estar nos guiando, para estar nos ensinando. E é muito importante também saber que as profecias, elas têm que ser baseadas nas escrituras, tem que ser baseada na Bíblia, né? Então, por isso que a gente pode julgar a profecia. A gente não julga o profeta, mas a gente pode sim julgar a profecia, para saber se essa profecia realmente ela tem coerência na palavra de Deus e se ela está vindo mesmo de Deus, né? Aqui na nossa lição, até está dizendo assim que os profetas fazem falta em nossos dias, né? Como um farol à beira da praia, guiando os navegantes. Olha a importância. Assim é um profeta, apontando os caminhos e corrigindo rotas, sempre pautados na palavra de Deus. E aí, aqui tem, o importante aqui é conhecer a natureza da verdadeira profecia, compreender que a profecia é transmitida conscientemente, e o que assim, sempre tinha uma dúvida aí quando eu tinha a idade de vocês, quando eu era mais novinha, é que eu achava que quando o profeta estava falando lá na frente ou falando para alguém, era que a pessoa ficava inconsciente ali e o Espírito de Deus descia e o próprio Deus falava na boca das pessoas e a pessoa não via, né? Eu achava que era assim, coisa de outro mundo. Mas na verdade o que a gente aprende na lição hoje é que quando a pessoa vai transmitir uma mensagem, quando a gente vai transmitir algo do Espírito Santo, quando o profeta, na verdade, né, vai transmitir algo pra gente, que ele não fica inconsciente, ele fica consciente. Ele está transmitindo algo que vem do Senhor, mas é conscientemente, ele está vendo tudo o que acontece ao redor. Bem interessante, porque eu achava que era diferente. Aqui a lição também vai nos explicar que é uma forma, né, de Deus se comunicar, como eu disse, né? Então, assim, ó, vamos lá para conhecendo mais de Deus. Você já ouviu Deus falar? Então, quero que vocês contem aí para mim, tá bom? De que forma ele se revelou a você? Na lição de hoje, conheceremos um pouco mais a respeito de como Deus se comunica com o seu povo. O escritor da Epístola aos Hebreus faz uma declaração clara de que o Espírito de Deus ainda fala no meio da igreja. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Então, assim, quando Deus fala com a gente, e a gente já fez o julgamento, se é baseado na palavra de Deus, se tem coerência com aquilo que foi nos ensinado, né? Não, a gente não pode ser teimoso, a gente precisa ouvir, a gente precisa corrigir alguma coisa que estiver fora do lugar, né? Para que a gente possa
para que a gente possa entender e ser beneficiado com essa mensagem, né? Que não adianta nada a gente ouvir uma correção e a gente não corrigir aquilo que está errado, senão a nossa vida vai continuar da mesma forma, isso não é legal. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio apenas relatado no Antigo Testamento. Nós que vivemos no período do conhecimento com a dispensação da graça, também podemos ouvir a doce voz do nosso Senhor, que se faz ouvir de muitas formas diferentes. Aqui vai relatar isso, né, em Efésios 3:10. Então, isso não só acontecia no Antigo Testamento, como ainda hoje acontece com a gente no Novo Testamento, né? Não só no Antigo, mas no Novo também. Aqui também fala, ó, dentre as muitas formas do falar de Deus ao seu povo, temos o dom de profecia, uma importante ferramenta que Deus disponibiliza à sua igreja para alcançar os corações. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem em linguagem humana, né? Olha que legal. Aqui, ó, também separei para vocês uma profecia que foi muito legal e relata bem aqui quando fala sobre o que Deus quer transmitir para nós, que foi quando o rei Ezequias, ele adoeceu, né? Ele tinha cometido alguns erros, né? E Deus enviou o profeta Isaías para falar com ele. Então, foi lá o profeta Isaías, chegou até o rei e falou assim: olha, rei, arruma toda a sua casa, porque com certeza você vai morrer. E aí, o profeta virou as costas e foi embora, estava indo embora. E aí, o Ezequias, o que ele fez? Estava acamado, estava doente, ele virou para a parede, a Bíblia fala, e chorou muito, porque aquilo abalou ele, ele se arrependeu e ele falou com muita sinceridade diante de Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? E hoje chorou muito. E aí, quando o profeta Isaías ainda estava no pátio ali do palácio, não estava muito longe, Deus usou Isaías de novo e falou para ele assim: volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou dar para ele mais 15 anos de vida. E aí, Deus ainda fez com que o relógio de Acaz retrocedesse 10 graus como um sinal de que era Deus falando com ele. Olha que legal. Então, Deus acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. Olha que bacana. Então, por essa passagem, eu consigo mostrar para vocês que Deus responde às nossas orações, né? Que Deus, ele fala com a gente. Olha só, quando se tem sinceridade, né, com o Senhor. Então, naquele momento, Deus tinha enviado Isaías como profeta para falar que ele ia morrer, e depois ele se arrependeu, orou novamente, pediu ao Senhor que tivesse misericórdia, e então Deus falou com Isaías novamente e trouxe para ele a mensagem de que Deus iria acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele. Olha que interessante. Então, a profecia, a gente já pode ver por essa passagem também, que ela tem como edificação e como também exortação. Ela também pode trazer boas novas ou também pode trazer algo que está errado na nossa vida para que a gente venha a consertar. Então, achei bem legal, desculpa. E assim, ó, para vocês que vocês não sabem o que era relógio de Acaz, né? O relógio de Acaz era um relógio, era como se fosse uma estaca ali furada no quintal ou no pátio. E por ali, eles se baseavam o tempo durante os dias. O relógio que fizeram era baseado na luz do sol para marcar o tempo durante os dias. Muito legal. E aqui também para mim passar para vocês, ó, a maior profecia que a gente recebe, ou que a gente pode receber nos dias de hoje, é quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Está em Hebreus, capítulo 1, verso 1.
Nós passamos a ter um relacionamento pessoal com Deus e podemos ouvir a voz de Deus. E ele continua a usar os profetas e revelar a sua vontade ao seu povo. Olha que legal. Então, mais uma vez, fica confirmado que Deus, ele fala com o seu povo ainda nos dias de hoje. O dom de profecia, ele também é como os outros dons, que ele é dado a uma pessoa, mas também a gente pode alcançar através da oração e pedindo ao Senhor para que ele venha nos dar. Então, algumas pessoas recebem esse dom e algumas pessoas podem alcançar esse dom através da busca, através da oração e pedindo ao Senhor. Vamos lá para a revista. Uma mensagem inspirada por Deus. O apóstolo Pedro revela uma verdade fundamental sobre a profecia, quando escreve: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Com esta sentença, o nosso amado apóstolo faz a afirmação de que a verdadeira profecia é o fruto de ação de Deus. É ele quem rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. Portanto, ninguém pode falar da parte de Deus se do céu não for concedido. A verdadeira profecia é resultado da inspiração divina, por isso, muitas das profecias relatadas na Bíblia iniciaram com o prólogo. Assim diz o Senhor. Caro pré-adolescente, em relação às profecias, vale um alerta. As profecias que não têm inspiração divina devem ser rejeitadas. A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. Então, tem aqui a passagem onde vocês podem estar lendo, tá? É Mateus 24:11, 24 ao 24 e Marcos 13:22. Toda profecia deve passar pelo teste das Escrituras, e em tempos de falsos profetas, vale o conselho relatado pelo profeta Jeremias, em que Deus relembra o poder das Escrituras sagradas como uma marreta e fogo para quebrar e queimar falsas profecias. Como eu falei para vocês, então vocês não podem julgar a pessoa, mas vocês devem julgar a profecia, tá bom? A verdadeira profecia é harmoniosa com a palavra do próprio Deus, porquanto tem o Espírito Santo como seu autor supremo, e é o próprio Espírito que fala na profecia, não podendo assim haver dissonância. Dissonância quer dizer falta de harmonia. Por exemplo, ela não pode dizer assim: você vai morrer e você vai viver. Olha só. Não tem possibilidade. Então, não pode ser uma coisa ruim, depois uma coisa boa. Não pode ter, não tem harmonia, não é uma coisa que... A não ser que quando vem correção, né? Porque daí corrige e depois, né? Depois fala que vai... Por exemplo, corrige numa coisa errada que você está fazendo e depois diz que vai ficar tudo bem, né? Então, isso é harmonioso. Transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. Eurico Bergstein, em sua obra Teologia Sistemática do CPAD de 1999, na página 113, defende que a mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente, pois quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então, como eu disse para vocês, quem está falando, ele tem possibilidade de controlar o dom e anunciar a mensagem. Então, a pessoa, quando ela recebe a mensagem de Deus, ela pode passar a mensagem ou ela pode reter a mensagem. Ela pode falar ou não, se ela quiser ou não, né? Mas aí cabe a pessoa dizer o que ela... Porque às vezes a pessoa vai passar a mensagem, mas ela nem acredita no que ela tá falando, né? E às vezes Deus acaba cobrando da pessoa, porque ela precisa passar a mensagem. Se a mensagem for de Deus, ela precisa dizer o que Deus mandou.
No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus que está falando, mas é o homem que está transmitindo o que de Deus recebeu. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria necessidade de julgar a mensagem, como está ordenado que se faça. Então, tem a referência aqui para vocês verem. Na obra A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, de Stanley Horton, do CPAD de 1993, na página 248, o referido autor afirma que é um erro considerar que os coríntios estavam em êxtase, pois o espírito dos profetas estão sujeito a eles. As instruções de Paulo não fariam sentido se os que falavam em línguas não tivessem pleno controle dos seus sentidos e consciência do que aconteciam ao redor de si. Viu como eu disse? As pessoas que vão falar a mensagem, ela tem consciência de tudo que está acontecendo. Não é porque ela está lá transmitindo a mensagem de Deus que ela não sabe o que está acontecendo. Então, na verdade, ela sabe tudo que está se passando ao redor. Portanto, a profecia na igreja deve ser julgada tendo em vista que os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Isso ocorre por conta da participação humana na administração desse dom da igreja. Edificando e consolando a igreja de Cristo. O dom da profecia é para a igreja e deve ser usado nele sabiamente, para que os crentes recebam a edificação. A Bíblia fala de uma atenção no seu uso, que deve ser considerada. Quando 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, os outros devem analisar o que está sendo falado, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Quando o dom da profecia é usado conforme a orientação bíblica, traz muitas bênçãos. A igreja é edificada, exortada e consolada, e preparada para a batalha. A Bíblia nos revela que onde não há orientação de Deus, impera a desordem, ou seja, o erro. Então, aqui, a Bíblia nos revela onde não há orientação de Deus, impera a desordem. Então, por isso nós precisamos julgar a profecia se realmente ela tem coerência com a palavra de Deus. Porque se ela não tiver coerência, se ela não tiver orientação de Deus, ela causa desordem, né? Ela causa o erro. Por isso e esses e outros motivos é que o apóstolo Paulo dá tanto destaque a este excelente dom. Segundo Paulo, ele diz que esse é o melhor dom que a gente pode ter, que é a maneira da gente ouvir a voz de Deus, né? De Deus se manifestar no meio de Deus, um dos melhores dons de Deus manifestar no meio do seu povo. Por quê? Porque a gente pode ouvir e pode fazer segundo a palavra do que Deus está nos ensinando, né? Então, Paulo ali na sua passagem, ele encoraja todos os cristãos a buscar esse dom, que ele julga o mais importante. A verdadeira profecia edifica a comunidade, ou seja, quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. A profecia na igreja é para edificar e não para destruir. Pode haver, de fato, uma repreensão na advertência, mas todo o propósito deve ser positivo, o fortalecimento da fé e da prática cristã. A profecia é um dom de manifestação sobrenatural de mensagem verbal pelo Espírito, para edificação, para exortação e consolação do povo de Deus. É um dom necessário a todos os que ministram a palavra e que trabalham com a palavra. Então, assim, é um dom necessário, né, para que a gente possa saber qual é a vontade de Deus no nosso meio. É uma maneira de Deus falar com a gente. Pode ser resposta de oração, pode ser Deus usar o pregador para falar com a gente, para nos ensinar.
para nos exortar, desculpa, exortar e nos ensinar a fazer o certo. Então, assim, é muito necessário, a gente precisa muito. Então, o que eu digo para vocês, né? Para vocês buscarem, para vocês orarem, porque Deus, ele pode usar vocês para falar com alguém, né? E quando isso acontecer, vocês vão saber, porque é diferente, não é algo que você sente vontade de falar para uma pessoa. É mais do que isso. É como se o próprio Deus estivesse ensinando você a como ministrar essa mensagem. É muito legal. Então, o que eu digo para vocês, né, encerrando a nossa lição de hoje, é que vocês podem buscar e vocês podem orar pedindo ao Senhor, né? Quantas pessoas aí não estão orando e pedindo uma resposta para o Senhor? Pedindo para o Senhor orientação de como deve agir, de como deve ser, de como deve fazer. E já pensou se Deus puder contar conosco, contar com vocês para estar transmitindo essa mensagem? Olha que legal, né? Então, é isso que eu deixo para vocês. Essa é a nossa lição. E que bom que vocês estão aí, estão vendo, né, o vídeo. E vamos continuar buscando e orando ao Senhor, né? Para que nós venhamos aí logo a gente poder estar fazendo essa lição juntos, né? Na sala. Porque no momento a gente não pode, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E obrigado, Deus abençoe. E qualquer dúvida que a gente tiver, mais uma vez eu falo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pode falar. E se eu não souber, a gente vai procurar para quem sabe, para poder responder para vocês, tá bom? Mas com dúvida a gente não pode ficar, tá bom? Deus abençoe e é isso.